Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. A gente conversa agora com o advogado e sacerdote de Umbanda, Patrick Eugênio Nogueira. A gente vai conversar sobre uma decisão de um juiz federal que classificou as religiões Umbanda e Candomblé como não religiões, e isso gerou muita repercussão, muita revolta dos praticantes. Olá, advogado, obrigado por sua presença aqui na GV News Entrevista. Como é que isso afetou vocês que são praticantes dessas religiões de matriz afro-brasileira? Nós, na verdade, lutamos há muitos anos com o preconceito em relação às religiões de matriz africanas, e a nossa preocupação em relação a essa sentença não é só simplesmente o efeito para aquele processo, e sim de uma forma geral na sociedade. Como isso vai ser visto? Se as pessoas acharem que podem ter atos de intolerância baseados nessa decisão, nessa sentença, né? Nesse caso que o juiz estabelece essas religiões como não religiões. Isso afetou a gente profundamente. Nos preocupa desde horário de funcionamento dos terreiros, né, das casas, das fraternidades e enfim, das associações religiosas, porque se em determinado ritual se tem num candomblé, por exemplo, tem seu atabaque, numa outra casa de umbanda que tem o atabaque. Se ele passa do horário, se ele passa das 10 horas, acaba se chamando a polícia, e todo mundo baseando nessa sentença dele, que traz de volta essa... Não de volta, porque ele não morreu, o preconceito não morreu, ele tinha diminuído. A gente sempre enfrenta o preconceito, são religiões que são preconceituadas. Só que a gente tinha conquistado uma maior liberdade. E aí ele traz, não acho ruim que isso venha para a mídia não, que eu acho que só quando se tem discussão é que se sai da ignorância, e aí assim se pode praticar os seus livres cultos e praticar a Constituição Federal, que é o que mais nós lutamos em relação às nossas religiões, que é ter o livre culto. Mais importante que ser de uma religião é poder praticá-la. Porque se você não puder praticá-la, que é o exercício dessa religião que vai te aprimorar. E não só simplesmente dizer. O senhor concorda? Não tem como eu dizer que sou umbandista e não praticá-lo. Eu não vou exercitar essa fé. A gente fica muito preocupado, sim. Mas a decisão dele, segundo o praticante da religião, foi uma decisão inconstitucional. Por que vocês consideram que essa decisão foi inconstitucional? O que, para o nosso telespectador entender, em que vocês se baseiam para dizer que ela é inconstitucional? Então, no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, nós temos a liberdade de culto religioso. Então, a Constituição Federal, para que o telespectador entenda, ela é soberana sobre todas as outras legislações do nosso país. Ela é, como a gente chama, a Carta Magna. O que é isso? Ela está acima de todo o ordenamento jurídico. Ela deve ser respeitada e essa liberdade, esse artigo 5º, por exemplo, ele é um artigo que ele não pode nem ser mexido, só por Assembleia Constituinte. Então é tão sério mexer nisso. E esse juiz, quando ele óbvio que também utilizando de uma situação que é legal do próprio inerente ao cargo dele, que é o livre convencimento do magistrado, ele caracteriza e estabelece que a religião precisaria de certos aspectos e diz, numa sentença motivada, no exercício da profissão dele, não estou criticando o ato do magistrado, eu penso só no efeito dele. Ele sustenta que elas não são religiões, sendo que o ordenamento jurídico brasileiro, em momento algum, qualifica ou deixa de qualificar alguma religião. Ele simplesmente, a Constituição e as leis ordinárias, o que é isso? As leis que vêm pós-Constituição para regulamentar o que a Constituição Federal diz, ela vem colocar ordem, e a maneira como isso vai ser aplicado, ela também não diz o que é o que deixa de ser religião. Até porque, se nós pensarmos de uma forma lógica, nós vamos compreender que o país é um Estado laico, o Brasil. Nosso país, a nossa Constituição assim o fez. Então, se ela qualificasse como religião apenas uma que estivesse com um texto tal, que seguisse
tal ditado, né? Na maneira, se é Bíblia, se é o Corão, como ele mesmo fala na sentença, ele estaria escolhendo o que seria religião e deixaria de ser laico. Porque quando ele fizer essa escolha e disser e estabelecer o que é o que deixa de ser religião, ele deixa de ser laico. Ele passa a ser um país, como nós temos na própria Argentina, que é um país católico. Ponto. Não estou discutindo se o país está certo, se isso está errado. Eu estou dizendo do que o nosso ordenamento jurídico permite. No país, nós temos o livre culto religioso e não uma religião estabelecida por lei. Então ninguém, assim, a gente entender, na nossa legislação, na nossa lei diz assim, religião é isso. Não tem nada dizendo isso. Em momento algum. Inclusive, assim, como me formei sacerdote de Umbanda, e sendo militante, advogado, eu tenho sempre a preocupação de instruir as pessoas que me procurarem, que são os nossos irmãos de fé, independente de qual casa estamos falando, se eles houverem alguma dúvida, algum direito que seja sendo tolhido, então eu tive que estudar muito isso. E é muito importante que eu também o saiba. Então, quando se associar-se é livre e o livre culto religioso. E não diz hora nenhuma qual é o culto correto. Ele mantém a liberdade apenas. Quer dizer, cada um pratica aquilo que achar melhor. Do jeito que achar melhor. Tanto que nós vemos em outros exemplos, N igrejas evangélicas e protestantes, que elas se formam com nomes diferentes da primeira que existiu. E não sei nem dizer ao senhor qual é a primeira, porque eu não na verdade, o que eu gosto sempre de dizer, eu não me preocupo muito com as religiões. Eu me preocupo com o Estado democrático de direito. Se a nossa Constituição está sendo preservada ou não. Então, as religiões elas estão livres, com a nossa legislação, estão livres, que seja implantado, que não estou discutindo hora nenhuma quando converso sobre isso, quando converso com as pessoas, sobre a própria religião, se ela está certa, se ela está errada. Não me interessa. O que interessa é ser respeitado esse livre culto religioso. Respeitar o direito das pessoas de seguirem o que elas quiserem. O que elas quiserem. Se você pensa hoje, essa decisão, essa sentença desse juiz, ele traz em relação a Umbanda e Candomblé. Mas poderia ter sido feito em qualquer tipo de religião. Ele desqualifica essas duas religiões, mas ele poderia ter feito com a Igreja Católica, com uma presbiteriana, com qualquer uma, ou ele ou qualquer outro juiz. Então, o que é importante quando atinge uma específica religião, atinja todas. Porque se desrespeitada está a Constituição, em qualquer momento isso pode acontecer. Então, a Umbanda e o Candomblé se uniram para dizer, em alto e bom som, com manifestações em Aracaju, Salvador, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eles fizeram manifestações com levante, com pessoas. Aqui em Vitória vai ter uma audiência pública sobre o tema, não especificamente só por causa da sentença, mas é porque se ainda existe um juiz hoje no nosso Brasil, que é enorme, que dá uma sentença onde ele qualifica ou desqualifica algum tipo de religião, é porque não está sendo discutido essa liberdade religiosa da maneira correta. É isso que nos preocupa. Se essa liberdade ela está sendo garantida pelo Estado. Que não era nem para isso passar pela cabeça dele. Se ele estivesse sendo praticado, discutido e essa questão do preconceito em relação às religiões de matriz africana, que poderia acontecer com qualquer religião. Pode ter gente que não gosta de religiões evangélicas. Exatamente. Os matriz, protestantes, ia falar, não, os protestantes são uma seita. Exatamente. Não, concorda comigo que o telespectador também, quando tiver acesso a essas informações e assim ouvir, procurar um pouco tirar a carga do preconceito e olhar as religiões como um todo, e não especificamente sobre uma. Poderia ter sido eu, poderia ter sido a minha igreja, poderia ter sido a igreja do pastor tal, poderia ter sido a igreja católica, poderia ter sido N coisas. Então, N religiões, quando uma é atacada, na minha opinião, obviamente, quando uma é atacada, todas são.
Mas isso acontece com essas religiões especificamente porque há um preconceito mais característico em cima dessas religiões de matriz africana. Com certeza. Esse é um preconceito histórico. Nosso país ainda luta com a questão escravocrata, se nós temos ou não essa liberdade exata e feita mesmo, real, tangível para os negros. Porque as religiões de matriz africanas já está intitulado, elas têm matrizes africanas. Então ainda se tem o pensamento de que o que vem do negro não é bom. Por que isso? Porque ainda vivemos num país que tem preconceito de cor. E o racismo, mesmo sendo qualificado como crime, ainda é praticado todos os dias na nossa nação. Isso precisa mudar. Quando muda, eu gosto dessa sentença porque ela traz de volta a discussão que ela não pode calar nunca. Ela, em cima da Umbanda e do Candomblé, principalmente porque vem de matriz africana. Ele só gosta da sentença porque ela levanta a discussão. Porque ela levanta a discussão. Não, eu não gosto dela própria, mas eu gosto da discussão. Porque quanto mais silêncio, ele não se houvesse discussão contínua, essa sentença talvez não existiria. E essa liberdade, tanto religiosa quanto, enfim, todas as liberdades que permitem que a gente fale que o nosso Estado é um Estado democrático de direito, ela não aconteceria. Porque todas as discussões iriam acontecer e as pessoas estariam já com seus pensamentos modificados. Umbanda e Candomblé foram atacados nessa sentença porque são de matriz africanas. Porque o nosso país se tem a ideia de que o que vem do negro é ruim. E isso precisa mudar. São todos pessoas. Não, isso é um pensamento meu, um pensamento de algumas pessoas com as quais eu discuto N temas nesse sentido. Na fraternidade onde frequento, nós temos um grupo de estudo que é feito de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, às 8 horas, onde a gente estuda tanto a nossa religião, quanto as situações que possam envolvê-la. Né? E aí a gente tem sempre discutido isso, a questão, por mais que seja num terreiro específico, os trabalhos daquela casa tocados por um branco, a pele, a cor dele já não importa, porque a Umbanda é enegrecida para aquele que olha de fora. E aí aquele que olha de fora pensa que se é vindo do negro não é bom. Isso precisa mudar. Nosso país precisa mudar, precisa passar, virar essa página. As pessoas me perguntam muitas vezes se eu sou a favor, por exemplo, de cotas nas universidades, agora tem até, foi aprovado para o serviço público. Eu digo que, e tenho dito sempre essa frase com bastante veemência, não, eu não sou contra as cotas. Seria a mesma coisa que eu dissesse que eu sou branco. E eu não sou branco, eu sou enegrecido. Eu sou filho de pessoas que têm a pele mais clara, mas eu sou um brasileiro. E para mim, ser brasileiro já implica ter uma afrodescendência. Uma afroascendência nesse caso. Porque, né, avós e índios, nosso país é miscigenado. As pessoas precisam compreender isso. Se vivemos uma democracia real ou se ela é só uma democracia legal. Que essa sentença traz essa discussão, isso é bom. É bom, porque aí fomenta e discute-se. Quanto mais se leva a informação, tira da ignorância e o preconceito diminui. Quer dizer, o juiz já voltou atrás, entre aspas, né? Já voltou atrás. O que acontece? O juiz voltou atrás. Ele, como seu advogado, ele não pode voltar tanto atrás assim, isso estava me explicando. Não pode. Ele, ao fim, ele está adstrito à sentença que ele deu. O que aconteceu foi, provavelmente, isso não tive acesso aos autos, é bom que fique, né, esclarecido isso, eu não tive acesso aos autos do próprio processo, porque ele tramita no Rio de Janeiro. Porém, o Ministério Público pode ter feito embargos de declaração, ou na própria análise da própria apelação do Ministério Público, por aclamação social, o juiz alterou, dizendo que, já que a sociedade toda ela se organizou para dizer que Umbanda e Candomblé são religiões, que ele não poderia pensar de forma diferente. E nisso ele altera a própria sentença. Mas ele não altera o objeto, até porque ele não poderia. Ele está adstrito àquela sentença que ele deu. Ela só pode ser reformada pelo tribunal competente. E esse juiz não pode mudar a própria sentença. O ato está concluído, a não ser que tenha erro material, alguma coisa que
que no caso dessa aclamação, ele faz uma alteração, alegando, sustentando, passando e modificando para que seja, então, religiões, a Umbanda e Candomblé, quer dizer, a própria sentença mudou. Só que ele não retira os vídeos do YouTube, que existem 15 vídeos que são objeto dessa ação do Ministério Público, onde esses vídeos eles ofendiam os sacerdotes, os praticantes, os pais de santo, as mães de santo, os dirigentes espirituais das religiões de matriz africana, especificamente Umbanda e Candomblé. Então, para o telespectador entender, é verdade, o Ministério Público pediu ao juiz que se retirasse esses vídeos que atingiam religiões de matriz africana. Aí o juiz disse, olha, não posso mandar retirar porque elas não são religiões. Não são religiões. Trocando em miúdos para que as pessoas entendam a real situação, porque fica parecendo o tempo inteiro, mas está se falando, discutindo, né, o sexo dos anjos. Não. Nesses vídeos do YouTube, não assisti todos, então eu não posso dizer se todos eles são nesse sentido, mas eles têm fomentação à agressão. Até num deles, que eu assisti fala-se em morte. Então, essa incitação à violência, também que já é um crime no nosso país, é a motivadora da ação que o Ministério Público promoveu. Que é retirar esses vídeos da internet, antes que eles fomentem tanta intolerância que gerem realmente assassinatos em nomes dessa... Porque, na verdade, o que a gente vê, por mais que seja micro, trata-se de uma guerra santa, aonde o certo seria especificamente uma religião. Esquecendo que a gente vive num país laico e numa democracia. Se ela é real ou se ela só está apenas legal, é isso que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e saber se nós estamos permitindo que o outro, que é o outro quem? O outro cidadão que também paga os seus impostos, está tendo direito a ter suas liberdades todas preservadas. E não só o que me faz bem, mas aquilo que ele também tem direito. E aí o juiz, ele voltou, olha, são religiões, mas eu já não posso mais mandar retirar os vídeos. Sim. Aí tem que ir para uma instância superior. Exatamente. Para que essa instância superior diga assim, olha, realmente são religiões e realmente os vídeos têm que ser retirados. E quem colocou tem que ser punido porque está promovendo a intolerância religiosa. Correto. Ele na apelação do Ministério Público também não tive acesso a essa apelação. Ele provavelmente sustenta toda essa teoria de que os vídeos têm que ser retirados, que está se acontecendo prática de crime, porque quando você incita a violência, por mais que você não a faça, mas incitá-la é crime, né? E esses crimes, eles têm fundamento no ódio, que é a intolerância, que a gente tanto diz. A palavra tolerância e intolerância, na minha opinião, são utilizadas para maquiar a palavra ódio, porque ela é muito forte. Então, mas para mim são todos crimes de ódio, motivados por ódio. Aí fala, é crime de intolerância. Não, é porque às vezes as pessoas não têm coragem de dizer a verdade, né, como a verdade é. Na minha opinião, são crimes motivados pelo ódio. Ódio sem fundamento, ódio sem explicação. Simples assim. É por isso. Então, se ele fomenta isso, pode acontecer crimes. Alguém pode levar aquilo ao pé da letra. Ouvindo e vendo aquele vídeo, fala assim, fulano está dizendo isso, eu acredito. E sair de casa decidido a invadir um terreiro. Como já foi feito outras vezes. Já quebraram no país aconteceu e logo de início, a Umbanda, por exemplo, ela traz marcas do catolicismo. Ela é miscigenada, né, que a gente chama assim. Ela tem matriz africana, mas ela é miscigenada. Então você vai aos terreiros, você vê as imagens dos santos católicos. Mas isso não nasce só simples porque é bonito. Não, é porque lá no passado os terreiros eles eram invadidos. Então, se eles estivessem com esse manto, né, ele poderia acontecer os trabalhos de fé daquela casa. Quando ainda a gente vivia situações não democráticas. Hoje existe esse direito garantido, abriu a casa, ela está funcionando, né, enfim. Até luta-se na própria legislação atual que os alvarás de funcionamento não precisem mais existir para as religiões. Porque é uma situação que deixa a casa, muitas vezes, na mão do poder público, né? A instituição religiosa, independente de qual, ela fica na mão do poder público, se ele libera ou não o alvará para o funcionamento. E é uma coisa também que nos preocupa. Então, o Ministério Público, quando apela,
ele vai tentar fazer o quê? Reformar a sentença, não só para trazer, como o juiz já até o fez, mas mudar no sentido de reconhecimento da religião, porque não é esse o fundamento da ação do Ministério Público, e sim a retirada dos vídeos que se foi. Então, na minha opinião, houve um atropelo de coisas. O juiz, quando ele vai em fundamento e diz, primeiro que eu entendo que seria passivo até de uma ação direta de inconstitucionalidade ao STF por estar ferindo artigos da Constituição, e não haver no ordenamento jurídico nenhuma letra de lei que diga o que é o que deixa de ser religião. Então, compreender por que se fomenta e por que se fala disso. Porque, na verdade, o telespectador que nos assiste agora, qualquer pessoa que tenha tido acesso a essa informação, ele não vai saber se houve essa reforma, por que houve, mas simplesmente vai se lembrar que um juiz, aí às vezes não vai lembrar nem qual o estado, nem onde isso aconteceu, qual é a situação que envolvia isso, mas ele vai lembrar da frase e vai afirmar, não, isso não é religião não, até aquele juiz lá disse que não era religião. Então, para a gente apagar isso da memória das pessoas, nós vamos levar um tempo. Então, o que nós estamos fazendo? Nos organizando. O núcleo da Universidade Federal nos convidou para fazer parte de uma discussão no Religafro. E o Religafro tem a rádio também, Afrodiáspora, onde nós vamos participar de discussões. Não tem a data correta ainda, mas nós faremos uma audiência pública e vamos convidar toda a sociedade, independente se ela é de matriz africana ou não, e todas as religiões. Já inclusive entrei em contato com alguns pastores que eu conheço e falaram que fazem questão de ir para essa audiência pública, não para discutir se a nossa religião é religião ou não, porque para mim a Umbanda é religião, ponto. Na audiência pública é o exercício livre dessa religião. Então, por isso, todas as religiões são convidadas, independente se é candomblé, se é umbanda, se é outra igreja, enfim. Aquele que for praticante da fé e quiser ter liberdade do culto religioso, será convidado e que vá, e que se discuta isso. Porque o que nós queremos fomentar é isso. Será que o nosso país vive uma democracia real ou simplesmente ela é legal? Isso aí. Sacerdote, advogado, Patrick, eu queria agradecer a sua participação aqui no GV News Entrevista, essa discussão. Ela vai continuar, né? Sim, tomara que sim. Como o senhor mesmo disse, quer dizer, é uma coisa histórica que nós vamos discutir durante muito tempo ainda até construir essa democracia real, né? Que todos nós defendemos, né? Obrigado aqui por ter esclarecido o nosso telespectador qual foi a base dessa discussão toda, né? Não é só se é religião, se não é religião, é um direito de todo mundo, né? Para que as pessoas comecem a pensar um pouquinho mais sobre as coisas que estão por trás dessas decisões. Correto. E nós agradecemos. Eu tenho a oportunidade de falar por alguns, mas falo em nome dessas religiões que foram massacradas, tanto o candomblé quanto a umbanda, pelo preconceito. E convido ao telespectador a pensar sobre isso. Se, quando é atingido o direito de liberdade do culto religioso de candomblé e umbanda, se não fere também as outras religiões. Porque, para mim, quando um direito de ele é tolhido, o de todos são, principalmente quando se trata dessas cláusulas pétreas da Constituição, que não deveriam nunca ser mexidas, né? E ainda insisto, o juiz, né, o Estado juiz tem o direito de livre convencimento, é legal isso. Porém, as pessoas, se elas mudarem, talvez nas cadeiras do poder público não se tenha pessoas com tal preconceito. Então, o convite é esse, para o telespectador pensar se ele realmente vive um Estado democrático de direito real, ou se ele ainda só está no legal e, por enquanto, não se discute isso, para mim está tudo bem, mas para o meu vizinho não, mas não está me atingindo. Será que não é necessário realmente uma reforma interna de cada um para que as liberdades todas aconteçam da sua forma real? Tá? Nós que agradecemos, o povo de Umbanda, o povo de Candomblé agradece, eu agradeço, e são pessoas que se conhecem há muitos anos, então eu digo, em nome da minha religião, né, da religião de Umbanda, muito obrigado por essa oportunidade de trazer esse esclarecimento e falar da nossa nação. Obrigado. Certo.
GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta dentro de instantes com outras notícias. GV News, porque informação é coisa séria.